paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Boa noite para todos, um bom dia, uma boa tarde. Que o Senhor Jesus esteja com cada vida nesse momento. Que a palavra do Senhor, ela penetre no teu coração surta efeito, para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer no dia de hoje uma reflexão, a vida santificada. Eu quero me basear no livro de Levítico, capítulo 20, versículo, vamos começar do 22 ao 26. Depois vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Amém, meus amados? Vamos lá? Guardais, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros, vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vos la darei para a possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para que tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Amém? Vamos ver aqui 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Versículos maravilhosos. Vamos ver aqui uma vida santificada. O que é o meu propósito e aquilo que não é vindo da parte de Deus para mim. Não é nosso propósito debater aqui a doutrina da santificação, pois já notamos que é possível alguém conhecer uma doutrina sem, porém, saber vivê-la na vida prática. Portanto, quero comentar o assunto de modo muito simples. Quero também aqui acentuar o lado espiritual da santificação. Em primeiro lugar, explicaremos 3 coisas que a santificação não é, a fim de que possamos entender melhor o que realmente é e o que não é. Vamos ver primeiramente o que não é. É ficar completamente isento de tentação. É provável que você seja tentado, ainda mais quando está experimentando a vida de santificação. Porque até então você não era perigoso para o reino de Satanás. E ele pouco se ocupava de você, não se importava com você.
No momento, porém, em que você entra nessa experiência da santificação, o diabo começará a fazer tudo no alcance dele para ver você derrotado. Assim sendo, a santificação não é nenhuma garantia de que você não sofrerá tentação. O homem espiritual deve vigiar e orar para não entrar em tentação. Marcos, capítulo 14, verso 38. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Temos que lembrar disto. O segundo ponto. A santificação não é uma garantia de que não haverá possibilidade do pecado. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. 1 Coríntios capítulo 19, versículo 12. Não há nenhum período na vida do crente em que ele está isento da possibilidade de pecar. Os que sobem mais alto podem cair para mais baixo. Evite, portanto, qualquer ideia de falsa segurança, porque há impossibilidade do pecado. Terceiro ponto que eu quero frisar, não é a libertação gradual do pecado. Não é este o caminho vitorioso que Deus nos oferece. O pecado tem que ser rejeitado, renunciado, abandonado, de uma vez para sempre. Ninguém aconselha o bêbado que está acostumado a beber cachaça 5 vezes ao dia a começar a beber apenas 4 vezes no dia seguinte. Diminuindo a dose para 3 vezes ao dia. Depois disto, até finalmente reduzir a nada as doses tomadas. Todos sabem que deve haver um momento de crise. Quando ele delibera, rejeita o seu vício, e assim acontece com a sua santificação. O poder do pecado é quebrado e o pecado arrependido já não se entrega à prática do mal. Bom, tentando explicar o que a santificação não é, vamos notar 3 coisas que ela dá de fato. O que ela é? A vida santificada. Primeiro, é uma experiência instantânea de crise. Isto quer dizer que tem um momento específico em que começa. E ainda que também seja considerada um processo que pendura a vida. Uma vida inteira. Não deixa de ser uma experiência imediata e crítica. Precisa ter um início, um ponto definido de partida. Quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão, tiveram uma experiência desta natureza. Foi uma hora crítica na sua história. Naquela manhã ainda estava no lado do deserto. Naquela tarde, já estava no oposto da terra prometida.
Glória a Deus. E o segundo ponto que eu trago para vocês é a vida separada, a vida santificada. É uma vida de vitória. É uma vida de vitória sobre o pecado. Não pode nada. Não pode ser nada menos do que isto. Deus nos prometeu a libertação, o poder do pecado sobre nossa vida. O pecado já não terá domínio sobre vós. Glória a Deus. Seria uma zombaria da nossa parte alegarmos ter a santificação se isto não significa a vitória sobre o pecado. Como poderia provar e nos sentir vitoriosos, né? Se não houver um sacrifício. Terceiro ponto é uma transformação de contínua durante a vida inteira e leva o homem a ser mais e mais semelhante a Cristo. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A exemplo de como o meu Senhor, o nosso Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, cada vez mais ficamos sendo co-participantes da sua natureza até quando ele aparecer, sermos semelhantes a ele. Quando ocorre a santificação? Quando é o crente santificado? No plano de Deus deve ser no momento da conversão, mas na experiência do homem é geralmente depois. Não creio que Deus deseje que nós, seus filhos, andemos no deserto por longos anos. O seu propósito é que nos entreguemos totalmente a Ele no momento da nossa conversão. E que vivamos tão cheios do Espírito Santo que nunca nos desviemos, infelizmente. Com poucas pessoas acontece assim. E por isso, deve haver uma segunda grande crise em que cessam o fracasso e as decepções e começa uma vida inteiramente vivida para Deus. O que quer dizer a santificação? O vocábulo tem o sentido básico de separação para um fim definido. E qualquer coisa separada para o uso sagrado, quer seja animada ou inanimada, pode ser chamada santificada. A sua vida pertence a Deus. O que Deus quer é que você reconheça e aceite esta verdade. E com boa vontade se separe para a finalidade que Ele tem para cada um de nós. Eu deixo para nossa reflexão. Deus abençoe.